Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estamos aqui para falar de voleibol, mais em específico do professor Marcelo Matos. Uma pessoa, uma figura incontornável no universo benfiquista, uma pessoa que veio mudar a forma de comunicar também com os adeptos benfiquistas, de interagir com eles também e que, para todos os efeitos também, veio revolucionar um pouco a secção de voleibol. Comigo, Sérgio Engrácia, para falarmos um bocadinho então sobre o Marcelo Matos. Tenho aqui o meu amigo João Nuno. Olá João, bem-vindo. Olá Sérgio, é sempre um prazer voltar cá, falar de modalidades e em especial de voleibol, modalidade que é tão querida hoje em dia, ainda mais dos benfiquistas, e de um treinador que a mim não é só pela competência, mas pela pessoa, pelo o ser humano que é sempre um prazer falar de Marcelo. João, o Marcelo chega ao Benfica em 18-19. Acho que para a malta que segue o Benfica Independente e que segue aqui os nossos projetos que nós fazemos em conjunto, já toda a gente percebeu que tu na altura estavas a trabalhar para o clube, ou no clube aliás. Mas a minha primeira pergunta é: Marcelo vem para o Benfica porque vocês, na altura, a estrutura, o grupo de trabalho, delineou um projeto antes de escolher um treinador, não é? Pronto. Certo. Partindo desse princípio, ok? Será sempre um princípio que todas as secções deviam adotar, e inclusive também o futebol. Qual era o projeto na altura que o Benfica queria implementar? Olha, Sérgio, o Marcelo não vem por obra de Espírito Santo, não é do acaso. O Marcelo vem do tal projeto. E o projeto sucede-se a alguém que é ainda hoje uma das maiores figuras da história do Benfica, incluindo voleibol, modalidades, tudo. Chama-se professor José Jardim. E o que é que nós sentimos? O professor José Jardim é uma espécie de um Shell, de um Tony das modalidades para o Benfica. Ou seja, suceder a ele nunca seria um fardo, digamos assim, fácil, porque é alguém com muitos títulos, é alguém com muito Benfica, é alguém que não deixou cair o voleibol do Benfica, que é uma coisa que é ainda muito mais que títulos, é o que ele fez pelo voleibol do Benfica, que a secção não se extinguisse, e ele revitalizou o Benfica, de baixo para cima, da terceira, segunda, primeira divisão, e foi o treinador que também ganhou bastantes títulos, podia ter ganho mais, mas ganhou muitos títulos. É uma figura incrível dentro do Benfica. Mas eu, na estrutura, com o Rui Guedes, que é o team manager da equipa, delineamos isto, percebemos que estava a chegar o final do ciclo do professor José Jardim. Então, o que é que nós temos que fazer? Que não é algo nada fácil, que é comunicar-lhe, professor... Eu ia-te perguntar isso, João. Deve ter sido ainda por cima, tu que admiras profundamente o professor, é muito deve difícil. ter sido muito difícil mesmo. É muito difícil, e repara que eu estou a entrar no clube, é muito difícil, imagina uma figura nova no clube e dizer ao Tony, olha, tu já não vais pertencer mais ao treinador do Benfica, é muito, muito, muito complicado, mas tinha que ser feito. Porquê? Porque nós percebemos que havia um desgaste, que os jogadores já levavam com o professor nos treinos, era sempre o mesmo tipo de treino, era sempre a mesma metodologia, era sempre a mesma gestão física, mental dos jogadores, já estava criado claramente um desgaste. Partindo daí, falando com o professor José Jardim, partimos em busca de um perfil. E qual era o projeto? Nós sabemos que tínhamos, chamemos-lhe a base da seleção nacional, o Ivo Casas, o Tiago Violas, o Gaspar, o André Lopes, aquela base de alguma idade, hoje em dia já têm quase 40 anos alguns, mas o Ivo e o Violas têm ali uma mescla, ainda eram jovens e agora estão mesmo no topo da sua forma, hoje em dia com 29, 30 anos, já são jogadores de craveira internacional. Percebemos isto e percebemos que tínhamos que adotar aqui um treinador que fosse com uma metodologia nova, metodologia mais de acordo com a realidade. Eu não estou a dizer que era antiquada do Jardim, mas não era tão de acordo com a realidade, e fomos em busca de um dos mercados preferenciais. E qual é um dos mercados preferenciais? Porque digamos que ir à Rússia, ir à Itália, são treinadores que não estão para o orçamento do Benfica, porque neste projeto também existe uma questão financeira, nunca podemos esquecer disso. E com o orçamento disponível, percebemos, o mercado brasileiro é um mercado onde tem jovens treinadores, e nós queríamos um jovem que quisesse mudar a sua vida ou projetar-se para um patamar superior, João, através da Europa. Mas queria um jovem na altura, porquê?
Porque assim, era mais fácil chegar ao treinador, também tanto a nível monetário como de apresentação de projeto, por exemplo? Porque era alguém que nós queríamos que crescesse dentro do Benfica, ou seja, percebesse okay. que vindo para a Europa podia atingir ou seja, ganhar campeonatos cá dentro, mas também projetar internacionalmente, perceber a dimensão do Benfica. E claro que está com a questão financeira, porque eles buscaram, vamos chamar o Bernardinho, que é um melhor treinador brasileiro, um monstro, é impossível para o Benfica, dado o orçamento que nós tínhamos na altura. Agora, olhamos para o Marcelo, também houve aqui uma pessoa muito importante na escolha, que foi alguém que eu conhecia, que era o Vinhedo, que era um distribuidor nosso, que é alguém que é muito mais que um distribuidor, era um grande jogador, mas é uma pessoa que conhece muito bem o voleibol, conhece tudo à volta do voleibol, interessa-se por ler o voleibol, digamos, pensar o voleibol. Hoje em dia também está na fase de empresário de voleibol, mas tem muito o conhecimento. Foi uma pessoa que nos falou sobre ele, nós analisamos, tínhamos o Marcelo já em voga e também tínhamos outro tipo de treinadores, mas o Marcelo foi aquele que nós olhamos e percebemos. Então ficamos a analisar alguns jogos dele. Ele na altura tinha passado, ele estava no Canoas, uma equipa, digamos, um bocadinho no âmbito de formação, ou seja, eram miúdos, em que ele conseguiu uma coisa incrível, foi chegar a um play-off do Campeonato Brasileiro, coisa que que naquela altura ninguém esperava, e ele conseguiu com aquela equipa, com jogadores jovens, mas a potenciar o máximo, e nós vimos isso, e para além de que ele já tinha uma experiência muito grande, quer nas seleções jovens brasileiras, lá está, com treinadores monstruosos, trabalhou com eles, aprendeu muito com eles, e depois tinha uma passagem pelo Japão, onde também percebeu outras culturas, ou seja, nós percebemos que ele se adaptou, apesar da a cultura japonesa é um bocadinho muito diferente da nossa, mas ele é uma pessoa que se adaptava a outra cultura. Sim, na teoria se tinha-se adaptado ao Japão, mais facilmente se adaptaria a Portugal. Exatamente, a questão da língua foi muito fácil. E nós fizemos uma coisa que foi, para mim, muito importante, que foi trazer o Marcelo antes do Marcelo começar a trabalhar com a equipa. O Marcelo veio cá, a Portugal, conhecer o Benfica, conhecer as instalações do Benfica, conhecer o presidente, vice-presidente, toda a estrutura do Benfica, perceber o que é o Benfica, a dimensão do clube, e ele logo aí ficou surpreendido com todas as condições. Surpreendido no bom sentido e começou a sugar. É uma pessoa que ele pode estar assim a olhar para ti, mas percebe o que é que está a sugar do Benfica. E depois disso tu vês na comunicação. Porque ele, com pequenos gestos, com pequenas análises, por isso é que ele vai às outras modalidades. Ele não vai às outras modalidades, vai porque gosta do Benfica, sim, mas ele aprende em cada modalidade. Ele gostava, tem uma coisa que é, o Marcelo muitas vezes, nós tínhamos treino logo a seguir, o voleibol tinha a seguir ao handball, e ele muitas vezes falava com o Carlos Rezende do que era o treino de handball, como é que era algumas situações do treino de handball, ele tentava sugar o máximo de todas as pessoas, que ele via muito conhecimento. E isso, tu vês logo... Para absorver... conhecimento ou até às vezes metodologias de treino? Muitas vezes a questão de mental. Ok. E mesmo com outros treinadores, com o Joel Rocha ele falava muito, com o José Ricardo também falava muito. É uma pessoa que quis conhecer o clube. Mas pronto, entrando aí, o Marcelo veio cá, visitou, nós fechamos a questão com ele e fechamos logo um contrato de 3 anos, 2 mais 1, mas sabíamos que em princípio seria mais. João, deixa-me abrir aqui a curiosidade vai-se surgindo. Um contrato de 3 anos ou 2 mais 1 é normal? Na questão do vôlei, no vôlei em si? Eu acho que é assim, é um contrato que dá alguma estabilidade ao treinador para o tal projeto, porque tu não podes ter um projeto que depois o treinador num ano falha, acabou-se o projeto. Isso não é projeto. Isso é pensar num treinador para ganhar já. E claro que o Marcelo era para ganhar já, sabíamos que o contexto, modalidade voleibol do Benfica não era tão difícil assim começar a ganhar já, mas com o Marcelo entrando, e depois há aqui uma pessoa que não posso deixar de falar, ao lado do Marcelo, que já estava a ser preparado, que era o segundo adjunto, desculpa, era o terceiro treinador do José Jardim, no Brites, que foi para a equipa feminina, mas o Rodrigo Barroso já começou aí a ser projetado, é alguém que vem das camadas todas jovens do Benfica, faz o percurso, e é alguém que conhece o campeonato português. E porquê que trouxemos o Rodrigo Barroso para o lado do Marcelo? E que conheceu o Marcelo logo também nessa altura, logo desde aí começaram a criar essa dinâmica. O Rodrigo Barroso é uma pessoa que conhece o voleibol português de fio a pavio, conhece tudo. E o que é que faltava ao Marcelo?
uma pessoa que vem do Brasil tem sempre esse choque, Sim. que é defrontares o Esmoriz, como hoje defrontamos, defrontares o Clube K. É difícil para um treinador brasileiro começar a perceber isso. Não quer dizer que não vá ganhar, mas quem é o Clube K? Que jogadores são do Clube K? Hoje não é, para um treinador brasileiro que chega aqui, não é fácil perceber isso. Mas o Rodrigo fazia uma espécie de scouting... Também isso, é para além de todo o conhecimento que o Rodrigo tem. O Rodrigo, e mesmo a falar com os jogadores, é alguém que absorve muito, que depois diz ao Marcelo e o Marcelo depois fala com o jogador. Ou seja, o Rodrigo também é aqui alguém que os jogadores conseguem falar muito. Nós sabemos da boa relação que ele tinha com o Ivo Casas, com o Tiago Violas, com o Gaspar. É alguém que sabe muito, que os jogadores confiam, olham para ele, percebem a mensagem. Juntando, digamos, o útil ao agradável, que é o Marcelo ao Rodrigo, tínhamos... Para nós, a nossa equipa técnica, não diria perfeita, porque isto não existe perfeição, mas a nossa equipa técnica ideal. João, e o que é que lhe foi proposto a nível de objetivos? Porque é normal, não é? Sérgio, obviamente, aqui o objetivo era conquistar... A minha curiosidade até é mais na questão europeia, A conquistar tudo a nível nacional, obviamente, percebendo que o Benfica tinha perdido o título com o Sporting estava ali numa trajetória ainda com o Bruno de Carvalho, de elevado investimento, tinha trazido o Agameds, tinha trazido o Denis, jogadores de muito poderio, e também nos ganhou esse campeonato, se bem que foi na negra, no quinto set, já no João Rocha, creio que 16-14, foi muito equilibrado, mas o Marcelo percebeu isso. Aliás, o Marcelo chegou a ver toda essa final, percebeu tudo o que envolvia aí, logo aí, eu lembro-me dele perguntar muitas vezes como é que era a questão dos adeptos, logo aí eu percebi que ele tinha a questão dos adeptos, porque às vezes no Brasil, como tu percebes, ir de um sítio ao outro não é como ir de Porto a Lisboa, claro. É muito longe, não é essa cultura. Ele via que os adeptos do Benfica iam a todo lado, aos jogos com o Espinho, aos jogos no Sporting, e ele percebeu aí também a dimensão do Benfica, foi cada vez percebendo mais. E entrando nessa questão, o Marcelo, os objetivos, ganhar tudo a nível nacional, obviamente, campeonato, taça e supertaça, e ele ia começar logo com uma supertaça muito difícil perante o campeão então, que era o Sporting, que até foi na minha terra, na Póvoa de Varzim, em que ganhámos num jogo 3-0, mas foi fantástico. Esse jogo foi se calhar um dos jogos dos últimos largos anos isso, não era? Que tinha sido de maior qualidade, jogos. Foi 30-28 um dos sets, 26-24 o outro, 25-22, acho que foi assim uma coisa, foi um jogo extraordinário, com um ambiente dos dois lados brutal, um pavilhão gigante, cheio de gente, para, sei lá, 2-3 mil pessoas, e foi brutal. Mas entrando nisso, e a questão europeia, o que é que lhe foi comunicado na altura? Marcelo, é assim, nós queremos chegar cada vez mais alto. Na altura, logo nessa coisa, não foi falado logo a Champions League, porque a Champions League tinha aqui a questão da inscrição, a questão do ranking, tinha aqui uma envoltura, um investimento do Benfica por causa do pavilhão, por causa das questões em volta da Champions League. Mas o passo era cada vez subindo mais. E subindo mais com o quê? Porque o Marcelo traz uma coisa que é o conhecimento do mercado brasileiro. Como podes ver, o Rafa, que também estava cá, mas ele conhecia muito bem de outras andanças, o Theo, que veio aqui, agora estes miúdos que foi trazendo, é um mercado que ele conhece muito bem. Obviamente, se calhar podes dizer assim, temos que abrir o nosso campo de coisa a outros mercados. Sim, claro que sim, mas outros mercados é preciso outro tipo de investimento muitas vezes. Né? É preciso perceber essa balança. E ele tinha esse conhecimento. E ele tinha a visão a longo prazo. Aquilo que tu não vês no sentido, tu olhas, vês um jogo de vôlei, dá 3-0, 3-1 ou 3-2. O que é que ele vê? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo claro do que é o Marcelo Matos. Jogo com o Zenit, ainda está aqui fresco na memória de toda a gente. O mais fácil para o Marcelo era dizer assim, vamos enfrentar o Zenit, que é uma das grandes equipas da Champions League, com jogadores como o Kliuka, que é o Grebenikov, jogadores inacreditáveis, e meter a melhor equipa. E tu dizes assim, tem que meter a melhor equipa nos grandes jogos. Tem, mas o Marcelo sabe que se meter a melhor equipa nos grandes jogos, uma equipa desgastada, com já alguma idade, uma equipa ia sofrer 3-0 na mesma, porque os russos vinham com tudo que não podiam perder. Então o que é que o Marcelo pensa à frente? Eu tenho aqui 3 miúdos, o Lucas, o Pablo Natan, o 4, o Westerman, o Bernardo e o Nicola, que precisam de jogos destes. E ele não teve o jogo com o Berlim, porque nós tivemos falta, pronto, por causa da questão do Covid, não perdemos o jogo lá. Perdemos o jogo, né? E ele começa já sabe que o apuramento é impossível, tem aqui uma oportunidade, e agora vai ter mais 2 contra os sérvios, ou mais uma para eles, um para os melhores e outro para os miúdos, que é dar andamento a esses miúdos, para depois
tu chegares aos jogos com o Sporting e com a Fonte Bastardo na final e dizes assim, poxa, o Pablo Natan evoluiu, que é uma coisa doida. O Nicola, como hoje em dia, já ouves dizer, o Nicola no início toda a gente criticava. Hoje em dia, já toda a gente diz que o Nicola está a evoluir, não está no patamar que nós queremos. Não, lá está, isso é outra coisa. Agora, estes jogos servem exatamente para isso. E ele não teve medo de jogar o jogo todo com esses miúdos, rodando de vez em quando, mas entraram de início, não há que ter problemas nisso. E é esse pensamento, porque o mais fácil, se calhar com o José Jardim, e eu não estou aqui a criticar esse aspecto, porque é a visão de cada um, mas com o José Jardim, se calhar íamos com todos os melhores para todos os jogos. Melhores, não é? E depois chegavas a determinadas zonas do campeonato, as zonas mais decisivas, e tinhas uma equipa desgastada. E ainda por cima tu sabes que o André Lopes já não tem idade para... Sim, não é novo, o passado, Gaspar idem, o Zé Lão idem. Na época passada, depois da paragem, sentimos um bocadinho isso, não foi, João? Mesmo a época passada, depois daquela paragem ali de dezembro, janeiro, depois sentimos ali um bocadinho isso, não é? Que os... a sofrer um bocadinho ali, parece que estávamos a fazer novamente uma pré-época, foi na altura, acho que até chegámos a falar sobre isso. Sim, exatamente, porque assim, é muito fácil hoje em dia dizer assim, pá, o Zé Lão é melhor que o Lucas França. Se calhar em vários níveis é melhor, mas o Lucas França está a ser preparado já para o futuro, porque o Zé Lão não vai durar, e o Marcelo tem essa visão, e não tem medo de fazer isso. É só isso. E por isso é que quando contratas o Marcelo, contratas um projeto. Isso é o projeto. É o projeto que ele olha, vê e diz assim, como as pessoas hoje em dia, aliás, eu falei isto muitas vezes contigo, que é, os melhores portugueses estão no Benfica. E os outros melhores, normalmente quase todos estão lá fora. Podes ir buscar o Miguel Tavares, o Alexandre, podes ir buscar os melhores portugueses? Não, eles não vão sair de Itália, nem da Coreia, onde ganham muito dinheiro, onde estão nos melhores campeonatos, não vais. O que é que tu podes fazer? Ir buscar jovens ao mercado brasileiro ou até noutros mercados. E o que é que o Marcelo fez? Fez isso, porque era muito fácil, tu tens ali 7, 8 jogadores sempre batidos, mas chegavam ao final do campeonato e se calhar o ano passado não tinhas ido à Fonte Bastardo limpar a fonte, digamos com todo o respeito, da forma como o fizeste. Os jogadores pareciam que estavam a voar. Yeah. E é muito isto, e depois a questão da... também João, mas essa questão tanto do conhecimento, mas eu queria me focar aqui muito na questão, o Marcelo em si, porque tu chegas ao Marcelo, mas tu não conhecias o Marcelo. Tu conheces muita coisa, sabes muita coisa, mas eu duvido muito que já conhecesses o Marcelo. Não, ou pelo menos teres ouvido falar, certo? Não eras não acompanhavas. Não acompanhavas o Marcelo. Pessoal, obviamente que não, mas por isso mesmo é que ele também... Mas o que é que eu queria saber, a minha curiosidade é, o que é que te cativou no Marcelo para tu... Pá, acho que é público. Aliás, eu também, mas noutro patamar ou noutro âmbito, mas o que é que te cativou no Marcelo? Não vou dizer aqui que tu és tipo, dizer, pá, que seres mega fã do Marcelo, mas estás a ver de seres mesmo uma pessoa que gosta do Marcelo. Desde logo, Sérgio, tirando as que são fundamentais, as qualidades técnico-táticas, chamemos-lhe assim, que nós fomos percebendo do conhecimento que fomos adquirindo ao longo dos tempos do que ele tinha, a personalidade forte dele. Ele é uma pessoa que fala cara a cara com o jogador. Isso conta na altura de... João, desculpa, está a interromper. Na altura de chegarem a um acordo, da contratação ou da avaliação do treinador, do possível treinador? É muito importante perceber que o Marcelo não vai ter medo disto, não vai perceber, a mensagem dele vai chegar facilmente aos jogadores. É muito importante isto. Obviamente que tu dizes assim, opá, mas tu és algum expert da matéria, não é nada disso. Obviamente há aqui um risco associado àquela questão de o Marcelo tem menos idade que alguns jogadores. Há esse risco. Nós sabíamos desse risco todo. Nós sabíamos que o Marcelo era um treinador que podia chegar aqui e ser difícil perceber o que era o Benfica. Dado o investimento do Sporting, era muito fácil nós chegarmos aqui, contratarmos um treinador mais caro, com com outros títulos no seu palmarés. Era muito fácil ir por aí. Mas não, a nossa visão foi completamente outra. Foi perceber que... E era uma visão focada no vôlei ou uma visão que vocês planeavam na altura tentar incorporar em todas as secções? Sérgio, eu posso dar o meu exemplo. Quando estive lá dentro, eu tentei isto em outras duas modalidades logo à partida. Uma foi o hóquei com o Alejandro Domingues, que depois já não estava no Benfica, não deu certo por variadíssimas razões. Sim.
internas, ou seja, dentro dele, mas também não dele. Depois se poderá falar isso no futuro, um dia, se ele quiser falar. E outra questão é a questão do Zé Ricardo. O Zé Ricardo no basquete também falhou, no sentido de não teve sucesso na sua passagem, mas não eram treinadores tão jovens, estás a perceber? Não é, exatamente, não são treinadores tão jovens, mas são treinadores. Eu aqui, quando te digo jovem, sim, não é que a idade seja. A juventude dele estava sim, aqui, sim, como tu vês hoje em dia. O Zé Ricardo, eu sei que é outro tipo de clube no Clube Desportivo da Póvoa. O que ele tem feito, o que ele fez no Barcelos, o que ele fez no Oliveirense, dava-nos essas indicações, como o Alejandro, o que fez na seleção espanhola, o que fez no Reus, dava-nos essas indicações, que é a juventude, ou seja, estar de acordo com a realidade, trabalhar com os métodos atuais, perceber como é que temos que abordar um jogador, porque hoje em dia, aquela questão de correres à volta do campo, essas coisas todas já acabaram. Obviamente, essas coisas já acabaram e é preciso mudar um bocadinho essa mentalidade. O Joel, não comigo, até foi com o Tiago Pinto, e eu segui porque percebi que o Joel é de facto um enorme treinador, é um bocadinho também por aí, e veio muito jovem para o Benfica, lá está um que veio jovem, ganhou logo à primeira, mas depois perdeu, depois voltou a ganhar e depois acabou por perder, mas é um bocadinho nesse âmbito, que é, novamente, projeto, perfil enquadrado nesse projeto, depois jogadores de acordo com o perfil que o treinador pretende para a equipa. Dizes-me assim, é o treinador, o Marcelo, que escolhe os jogadores todos. Não, o Marcelo, muitas vezes, até, digamos assim, abstratamente, o Gaspar era o oposto. O Marcelo percebeu logo a qualidade do Gaspar, é inequívoca, não é? O que é que o Marcelo pode até ter pedido assim, olha, precisamos de um oposto, se calhar mais jovem, mas a estrutura, dizer assim, olha, nós vamos enfrentar um adversário muito forte, como o Sporting, se calhar temos que ter um oposto mais capacitado. E ele vai-te dizer assim, então é preciso investimento. E tu dizes, vamos ter que ter este investimento. Obviamente o Marcelo não é ele que decide tudo. O Marcelo diz-nos um perfil enquadrado naquilo que pretende para aquela posição específica, seja livre, seja oposto, seja central, seja... É um bocadinho nesse âmbito, porque às vezes as pessoas pensam assim, isto é tudo escolhido pelo Marcelo. Não é... O Marcelo dá o aval final, óbvio, mas pode haver uma discussão aqui perante 2, 3, 4 pessoas, não mais que isso, mas é um âmbito fechado em que, por exemplo, um jogador como o Theo veio para o Benfica e acabou por fazer a diferença. E o Marcelo não queria dizer que não ao Theo. Agora, se disseres ao Marcelo, temos X e ele sabe que X não dá para o Theo, ele vai escolher outro jogador. Agora, tu tens que ser forte no sentido de, é preciso X mais Y para ganhar ao rival, porque o Marcelo conhecia o rival, mas que muitas vezes ainda não tinha noção da rivalidade, da dinâmica do voleibol português. E é preciso, muitas vezes, também fazer ver isso, que era a estrutura. Senão nós estávamos lá só para dizer sim a Marcelo, e não é isso que se pretende, não é? Yeah. João, uma das grandes novidades, e é uma novidade, que o Marcelo trouxe quando chegou a Portugal, foi a forma como ele comunica, ou como ele quer comunicar com os adeptos. E quando eu digo comunicar, não é força, professor, não sei o quê, ok, obrigado, estamos lá, não sei o quê. Não é isso. É a forma como ele explicou as contratações, uma a uma, a forma como ele explicou a derrota com os russos agora, a forma como no passado já tinha até posto, está-me a faltar o termo, mas pronto, já me corrige, as folhas ligadas às estatísticas e não sei o quê. Ficha técnica, a sim. Ficha técnica, que aquilo era uma grande confusão, era muito, muito difícil de perceber aquilo. E mas a forma como ele abertamente mostrou isso, a forma como ele vai durante a semana, em vários dias, mostrando alguns episódios do trabalho semanal que a equipa tem, é este também. Uma das mais-valias do Marcelo é esta. É muito fora da quadra, é muito fora da equipa de trabalho, muito fora da estrutura. É a forma como ele comunica, como ele tenta cativar as pessoas a comparecer para verem o seu trabalho, vá. Certo, Sérgio. Olha, vou-te contar, não é contar uma história, mas é perceber um bocadinho o que é o Marcelo. O Marcelo entrou aqui no Benfica, por muito que tenha vindo aqui, tenha visto alguns jogos pela internet e tudo mais, por vários sites, não percebe o ambiente, ou seja, não está a viver o ambiente, não está a viver o dia-a-dia do Benfica. E ele entrou aqui e uma das questões dele era,
como é que é um clube com X milhões de, eu não quero dizer números, X milhões de adeptos, que tem um estádio onde tem médias de, digamos que na altura dele, 40, 50 mil, 45, 50 mil batidos sempre, como é que no pavilhão, um pavilhão que é pequenino, dá a dimensão para ele do voleibol e do Brasil, digamos assim, 1.500 pessoas, pá, não coloca aqui sistematicamente 1.000 pessoas. Então, o que é que podemos fazer? E ele via o Benfica a fazer umas coisas, não da maneira correta muitas vezes, mas a tentar fazer umas coisas, percebia nos Twitters, principalmente no Twitter, que é a fonte principal dele, as pessoas irem falando com ele e a ver alguns posts de algumas pessoas, falar sobre as modalidades, e o que é que ele percebeu? Duas coisas fundamentais. Uma, o futebol é o motor deste clube. Se o futebol estiver bem, mas ele não controla o futebol, Claro. as modalidades vão estar melhor, ou seja, vão estar com mais gente. E outra é a falta de cultura desportiva, que é um choque de realidades para uma pessoa que vem de fora, em Portugal. E, pá, é a mesma coisa. Pá, Marcelo, o Benfica Sporting vai estar sempre cheio, ou vai estar muitas vezes cheio. O Benfica Esmoriz não vai estar nada. Então, temos que ser nós, daqui de dentro para fora, sendo que o clube podia ajudar nisso, mas eu não controlo tudo que o clube faz, porque eu tenho uma vida que é treinador de voleibol, tenho uma vida que é ser pai de filhas e ter uma mulher, por isso não posso ter tempo para isso tudo, posso ajudar em algumas coisas, vou-me concentrar em levar mais pessoas. Não sei se te lembras de uma campanha que ele levou mais uma pessoa, Sim, mais sim, X, sim. não sei o que até teve. Pronto. Até, Ele começou. até mesmo na pandemia, que ele fazia as conversas e tudo. Pronto, e ele começou a perceber, trazer mais uma pessoa, e como é que eu posso trazer mais uma pessoa? Primeiro, vitórias. Logo à partida, ninguém quer ver derrotas. Isto aqui Claro. em qualquer adepto no mundo, mas há uns mais, então aqui em Portugal é o adepto das vitórias. E depois, as pessoas não percebem de voleibol. Pá, eu não estou aqui a criticar ninguém, vamos... Não, mas eu próprio assumi isso esta semana. Não tenho Sérgio, problema nenhum, no global, não tenho problema global, nenhum com isso, João. Percebes? olha, eu digo-te uma conversa que teve, isto aqui no trâmite, com o Pedro Seabra do handball, que o Pedro Seabra dizia-me, no ABC as pessoas percebem de handball, no Benfica tem falta de cultura de handball. Isto não é uma crítica ao clube em si, é uma crítica à falta de cultura em Portugal. E o Marcelo percebeu isso. Então vamos explicar o jogo às pessoas. E o que tu vês, e ele é disto que ele percebe antes, ou seja, ele está a fazer isto para as pessoas perceberem um bocadinho mais do jogo. Se eu amanhã no Twitter colocar um post a explicar os reforços, uma pessoa vai conseguir perceber, duas pessoas vão conseguir perceber com uma linguagem fácil, e essas duas pessoas se calhar vão mais ao jogo seguinte, vão querer ver aquele reforço. Epá, o Marcelo disse aquilo, vão querer ver o reforço. Depois, uma derrota com os russos, como é que é possível levar 3-0 para uma pessoa não ter hipótese nenhumas? O que era fácil? Lá está, era fácil vir dizer, Sim, a culpa sim, é daquele, é daquele outro, arranjar desculpas. Não, o jogo foi assim, por isto, por aquilo, por aquilo, por aquilo. E se calhar essa pessoa diz, temos uma pessoa aqui que nos explica porque é que perdemos. Vamos ver esta equipa no próximo jogo. E é um bocadinho nisso que ele aposta. É a mentalidade dele, que choca muito com a nossa cultura. Isso é inequívoco. Aliás, nós estamos aqui em off. Estávamos aqui antes de começar a gravar a dizer exatamente isso, porque é verdade, uma pessoa não está preparada, um português, o típico português não está preparado para ouvir um treinador explicar a derrota do jogo, nem dizer assim, perdi claramente. Normalmente o que é que tu ouves, sim, seja pensamento do futebol, porque o árbitro, porque isto, por aquilo, por aquilo. Nunca dizem, nós perdemos porque perdemos bem porque os outros são melhores. Nunca ouves disto. E o Marcelo, de facto, tem essa clarividência. Quer explicar o jogo para captar mais pessoas e quer explicar o jogo porque acha que isso deve ser a mentalidade e uma mudança cultural nos portugueses, porque essa mudança cultural, por muito profícua, 0,001% em cada dia, vai dar mais no final do dia, no final do mês, no final do ano. E tu vês um jogo médio, e no outro dia tive essa experiência exatamente no pavilhão. O Benfica Póvoa no basquete e um Benfica Espinho do vôlei. No mesmo dia, 3 e 4 e meia. Era uma diferença gigantesca. Tu olhavas para a bancada e dizias assim, então, o jogo... E atenção, que o Espinho foi 3-0, foi fácil, e o basquete até foi mais difícil, que se calhar o voleibol era capaz de ser. E tu vês a diferença, e lá está. E tu olhas para a bancada e dizes assim, este trabalho é de quem? É a comunicação de um treinador que leva os jogadores, tenta levar o clube atrás de si, e por isso o clube deve aproveitar, não é abusar, mas é aproveitar no bom sentido, e isso que falaste da pandemia é aproveitar no bom sentido, sabendo que ele não estava a fazer nada, digamos, em casa, no sentido, vamos aproveitar aqui um momento do dia do Marcelo para
ajudar a promover a modalidade, promover o Benfica, e porque o Marcelo é mais que hoje em dia para os benfiquistas, porque É muito mais, ele já é muito mais que voleibol, acho eu. pronto, Acho eu. mas a intenção dele não é essa. Sim, eu percebo. A intenção dele é voleibol, Benfica, treinar, ganhar títulos, ganhar troféus para os benfiquistas serem felizes. E acaba aí a cena do... Agora, ele não é burro nenhum, aliás, é muito inteligente e sabe que hoje em dia, pá, olha, vou dar um exemplo, digamos, num jogo negativo. E o Benfica aí aproveitou bem, no sentido, e eu disse até às pessoas que estavam na bancada. Lembras-te daquele Benfica Sporting que foi adiado devido ao pavilhão, estava a chover, ou qualquer coisa assim. Sim. O que é que o speaker fez? Não foi o speaker a anunciar coisa. Um momento mau, os benfiquistas vão ao jogo e pá, tu dizes assim, pô, eu vinha ver um derby de voleibol, pá, um derby até bom, o Benfica normalmente ganha, é superior, pá, vão-te dizer que o jogo não há. Porque não há jogo, por causa disto e daquilo. O Marcelo pegou no microfone e a malta reagiu com aplausos como se tivéssemos ganho o título. É a diferença. É. Isso é o Marcelo. São exemplos fora de campo. Eu nem estou a entrar dentro do campo, porque é aí que o Marcelo se tem que preocupar, obviamente, mas isto, tudo que tu vês no dia a dia, é o que o Marcelo traz para o Benfica e que se devia aproveitar mais e o clube, e nesse âmbito era um bocadinho isso que também quis fazer com outros treinadores, porque assim, quando tu entras num clube, como eu entrei, tu tens que perceber uma coisa, há contratos a cumprir, há dinâmicas que estão criadas, tu vais entrar nessa dinâmica, vais ter que perceber isso. Mas também tens que dar o teu cunho, a tua visão das coisas. Se contrataram é para isso. Eu tinha um tipo de visão que incluía treinadores como o Marcelo. Não é que o Marcelo... Mas é o projeto, obviamente para ganhar, isto aqui, os projetos são bonitos, no sentido de perceber ter uma visão, porque tens de ter um rumo, não é... hoje é para a direita, amanhã é para a esquerda, tens de ter uma visão, um rumo, um perfil definido para esse rumo. Agora, tu tens que avaliar esse perfil. Se o Marcelo, de hoje para amanhã, tiver 2 ou 3 anos sem ganhar, meu amigo, isto é o Benfica, isto não é... Tens que avaliar, tu não podes estar... o Marcelo, pá, é um grande comunicador, mas o Marcelo não ganha. Desculpem lá, é um grande comunicador, mas a tarefa dele hoje em dia ainda é treinar, ok? Eu sei que ele vai para extravasa isso, mas João, estamos a chegar aqui à final da quarta época, 18, 19, 19, 20, 20, 21 e 21, 20, a final, quer dizer, ainda falta um bocado, mas pronto. Sim. Estamos aqui na quarta época, assim se podemos dizer. Isto, pá, mas fazendo aqui um pequeno balanço, tu consideras que esta já é uma aposta ganha? Claramente, Sérgio. É uma aposta mais que ganha, porque eu, sinceramente, se me perguntasse assim, João, tu vias o Marcelo a ter este fulgor, esta força dentro do Benfica, quando, em conjunto com toda a estrutura na altura, foste buscar o Marcelo ao Brasil? Claro que não. Nem eu ia ser pateta e dizer, não, isto agora foi magia pura e não sei o quê. Claro, não é nada disso. Eu já sabia que ia ser. Sim, não é nada disso. Agora, também o Marcelo ganhou esta projeção por ser o Marcelo e pela sua forma de comunicar, como dizes, e muito bem, e porque as outras não estão a ganhar. A realidade é essa, o Marcelo não tem culpa disso, porque as pessoas olham para ali e querem ver um refúgio também, vir uma modalidade a ganhar. Porque se hoje em dia as outras ganham... Basquete, acho que, pronto, mas esse basquete e hóquei num passado recente, eram aqueles pontos em que os benfiquistas marcavam uma presença com maior número. Sim, a geração dourada de futsal também. E depois a seguir, mas isto já a seguir não, que ainda vem no estádio antigo, mas um bocadinho mais a seguir, futsal apareceu, mas hoje noto perfeitamente, sinto a malta muito mais voleibol do que... Pá, isto não é justo estar a dizer, mas acho que tu estás-me a perceber o que estás a dizer, o que eu estou a dizer. Sérgio, não é uma questão de justiça. As outras modalidades percebem isso. Tu fores perguntar ao Paulo Moreno, digamos assim, que é um símbolo do Benfica, o símbolo do benfiquismo no handball, sei lá, um Pedro Henriques do hóquei em patins, e eles olham para o Marcelo, eles têm redes sociais, eles percebem a interação que ele cria. Isso não tem mal nenhum. Porque o Marcelo não está a pensar no nicho de voleibol, se reparares. O Marcelo explica o voleibol, mas fala e abre o Benfica. Ele faz isto e isto. De futebol, não é? Porque ele sabe. O Marcelo, quando vai a um jogo de futebol, o Marcelo está a ver um jogo de futebol porque gosta de ver um jogo, mas está a perceber a dinâmica dos adeptos. Por muito que ele diga, estou a ver um jogo, só quero que você concentrar no coisa. Mas ele sabe, ele entende a coisa. Por isso é que ele vai a um jogo qualquer em Espinho e não sei o quê, não deixa tirar uma foto com um adepto,
Porquê que os adeptos do Benfica dizem assim? Porque é bom ver o voleibol vir aqui ao Norte. Não é só porque ganha, também é porque ganha, porque há essa interação, porque se preocupam com as pessoas, e nisso, obviamente, a estrutura com o Rui Guedes, José Jardim, ajuda muito, porque lá está, se tu precisas de alguém para explicar o que é o Benfica, José Jardim José Jardim está lá. Está lá, pronto. E isto depois é um conjunto de peças que se vai juntando e que dão um puzzle perfeito. E o Marcelo é uma das figuras principais desse puzzle. João, para terminarmos aqui este nosso episódio meio diferente, alguma nota? Não, olha, Sérgio, hoje foi uma grande vitória no handball. Espero que dê um futuro melhor à secção, porque esta vitória é importante, mas é preciso ganhar os próximos jogos todos e isso ainda vai custar muito. Quanto ao voleibol e ao Marcelo, é continuar neste exemplo. Já temos agora 2 jogos com os sérvios, que digo desde já para as pessoas irem ver, porque assim como o Marcelo diz, e eu não posso confidenciar isto aqui, o Marcelo no final do jogo viu a minha foto que eu tirei com o Cliuca e disse-me: João, aproveita estes momentos, porque é assim que se deve viver o voleibol, é com jogadores deste nível, é ver jogos deste nível. E o Marcelo é isto, o Marcelo podia estar, e estava lixado pela derrota, não pensem que o Marcelo estava feliz e contente, não, mas sabe ver voleibol, e as pessoas que o Benfica está neste nível, também devido ao Marcelo e toda a capacidade da equipa, aproveitar estes jogos com grandes equipas. O Vojvodina é uma equipa que para mim já me deu uma das maiores tristezas da minha vida em termos de voleibol, Benfica e modalidades. Foi daquele momento em que eu não me esqueço ainda hoje do choro do André Lopes e do choro do professor José Jardim, porque era a cereja colocada no topo do bolo nessa conquista europeia que ficou por aí. Eu acho que o Marcelo só precisava disso, e por isso é que eu às vezes entre Liga dos Campeões e Challenge para podermos chegar lá para uma conquista europeia, porque faltava esta secção, mas o legado do Marcelo também é isto, é a Liga dos Campeões, é ter jogos deste nível e as pessoas que aproveitem, porque esta equipa do Benfica orgulha-nos todos os dias, é uma equipa que não é só por ganhar, é muito mais que isso. Aquele ponto 12º contra o Sporting, aquele vídeo que passou aí por todo o lado, é o exemplo máximo do que é a secção de voleibol do Benfica, o Marcelo Matos, e que devia ser o Benfica no seu todo. Muito bem, João, obrigado. Ao tempo não estávamos só os dois a falar, é verdade. É verdade. Para deixar-te um abraço, meu amigo, mais uma vez obrigado. Hoje falámos de Marcelo Matos, o homem que veio, uma figura ímpar do universo benfiquista, o homem que veio revolucionar um pouco a forma de comunicar com os adeptos benfiquistas. Uma figura que eu tenho muita simpatia, muita estima, mas é como o João diz, isto é tudo muito giro, mas quando não ganhar... E sabes qual é o melhor, Sérgio? É que ele também sabe disso. Isso é que ele sabe isso, por isso é que ele não pode deixar de ganhar. O próximo é sempre a mais importante. E deixa-me só acrescentar uma coisa, ele mudou, por muito pouco que seja, um bocadinho a mentalidade e a cultura das pessoas, em termos de ecletismo. Concordo. Malta, foi então este episódio. Perfil Marcelo. Deixem na caixa de comentários se gostaram do nosso vídeo, do como, quando e porquê. E o João, que esteve bem presente, bem dentro deste tema e tem acompanhado o Marcelo durante estas 4 épocas. Deixem também na caixa de comentários qual a vossa opinião acerca de Marcelo Matos, que nós com certeza faremos chegar ao Marcelo, ou ele vai ver este vídeo e os vossos comentários. Um grande abraço, nós voltamos em breve com mais conteúdos. Viva o Benfica. Tchau, João. Viva o Benfica.